Olá, meus queridos alunos do sexto ano, boa noite para todos. Professora Deusete falando para mais uma videoaula à distância. Essa aula é referente ao nosso quinto capítulo, onde iremos falar de uma maneira mais aprofundada a respeito do planeta Terra. Atualmente, depois de muitas expedições ao espaço, depois de muitas imagens captadas por sondas e satélites, o formato real da Terra ainda é dúvida para os cientistas. Porém, sabe-se que ela assemelha-se a uma esfera e vamos conhecê-la a partir de agora. Para que a gente comece o nosso estudo sobre a forma do planeta Terra, a gente precisa entender que durante muitos anos a forma da Terra foi motivo de debates e elaboração de teorias. Lá na antiguidade, alguns estudiosos acreditavam que esse planeta era plano. No entanto, muitos sábios já haviam afirmado que a Terra apresentava um formato arredondado. O aprimoramento de técnicas cartográficas e o desenvolvimento tecnológico foram de fundamental importância para esclarecer esse fato a respeito da forma do planeta Terra. A superfície terrestre ela é totalmente irregular, característica que impossibilita a sua representação no plano, no papel, sem que haja deformações. Seu formato está em constante modificação, consequência das ações de erosão, de vulcões, do movimento das placas tectônicas, dos ventos, das chuvas, do homem, etc. Porém, a Terra continua sendo alvo de muita curiosidade do ser humano, que busca desenvolver novos métodos para aperfeiçoar sua caracterização. Porém, altos investimentos são direcionados com o intuito de reduzir as distorções durante a representação desse planeta. A superfície terrestre, já dissemos que ela é totalmente irregular, não existindo até o momento definições precisas, matemáticas, que sejam capazes de representá-la sem mudar sua forma. Vamos ver mais evidências de que a Terra é uma esfera, ela é um pouco arredondada. Além das imagens captadas por sondas e por satélites artificiais, há muitas outras evidências sobre este formato da Terra. Os registros históricos mais antigos que falam sobre a Terra ser redonda existem há cerca de 600 anos antes de Cristo e foram escritos pelos gregos Pitágoras, no século VI antes de Cristo, e por Platão, entre 427 e 347 a.C. Neste tempo, esses dois pensadores gregos já acreditavam que a Terra era um planeta mais ou menos esférico. Mas Aristóteles, entre os anos 384 e 322 a.C., argumentava que viajantes que seguiam para o sul viam estrelas diferentes aparecerem sobre o horizonte e que isso só poderia acontecer se eles estivessem sobre uma superfície curva. Ele também via que a sombra da Terra na Lua, durante o que hoje nós chamamos de eclipse lunar, tinha uma borda circular e apontava isso como uma evidência da esfericidade do planeta Terra. Estrabão, entre os anos 64 a.C. e 24 depois de Cristo, foi um outro pensador grego
que defendeu a ideia de que a forma esférica, de que a Terra, o planeta Terra, tinha uma forma esférica. Ele cita as observações de navegantes que, ao aproximar-se da costa, viam primeiro luzes e regiões mais elevadas em relação ao horizonte. O mesmo pode ser constatado observando com um binóculo um navio que se afasta da costa. Nós percebemos que, que o casco do navio desaparece no horizonte antes da chaminé, do mastro e de outras partes mais altas. Se a Terra fosse plana, com a distância deveríamos ver o barco inteiro ficando cada vez menor, porém sempre acima da linha do horizonte. Vamos agora tentar dar uma volta ao mundo. A possibilidade de dar uma volta ao mundo seguindo sempre na mesma direção foi uma evidência de que a Terra é esférica. Em 1519, a expedição liderada pelo navegador português Fernão de Magalhães, entre os anos 1480 e 1521, ele partiu da Espanha, cruzou os oceanos Atlântico e Pacífico e chegou até a costa oriental da Ásia. A expedição seguiu pelo Oceano Índico, voltou para o Oceano Atlântico e então retornou ao local de partida. Foi a primeira viagem em torno da Terra de que se tem registro. Em 1924, ocorreu a primeira viagem ao redor da Terra feita pelo ar. Uma esquadrilha de 4 aviões do exército estadunidense viajou durante 177 dias e percorreu 44.342 quilômetros. Na década de 40, começaram a surgir as primeiras imagens da Terra vista do espaço, obtidas a partir de foguetes não tripulados. Nessas fotografias, já era possível ver a curvatura da Terra. Já na década de 60, com a chamada de corrida espacial, houve o desenvolvimento de novas tecnologias que foram capazes de levar o ser humano ao espaço. Desde então, tornou-se possível ver a Terra sob nova perspectiva e tirar fotos que mostram claramente o seu formato esférico. Dando continuidade, a gente vai conhecer agora os movimentos efetuados pelo planeta Terra. Nosso planeta apresenta movimentos que podem ser percebidos ao longo do ano e ao longo de um dia. Como é que você pode perceber esses movimentos? Uma das possibilidades seria observar as variações da sombra de um gnomon ao longo do dia e ao longo do ano. O gnomon é possivelmente o instrumento astronômico mais antigo construído pelo ser humano e é, entre outras coisas, usado para indicar as horas do dia. O gnomon mais simples consiste em uma simples vareta fincada num chão plano em um lugar onde bate sol. Observando a sombra desse gnomo, é possível acompanhar o movimento aparente do Sol sem que seja preciso olhar diretamente para ele. Também se podem fazer marcações em diferentes horários do dia e em diferentes épocas do ano. Vamos conhecer agora o movimento de rotação da Terra e a sombra do gnomo. Se nós fincarmos uma pequena vareta
num terreno plano e ficarmos observando a sombra do gnomo ao longo do dia, veremos que ela varia de comprimento e de direção. Ao observarmos as sombras de árvores, postes, prédios, também percebemos que as sombras deles irão variar de comprimento e de direção durante todo o dia. A sombra ela é muito longa ao amanhecer e no final da tarde, e ela é muito menor próximo ao meio-dia. O tamanho da sombra ela irá depender da hora do dia em que a observação é feita. Por que isso acontece? Nós vemos o sol nascer no horizonte a leste, elevar-se no céu durante o decorrer do dia e se deslocar para o horizonte oeste. A variação da sombra do gnomo ao longo do dia é explicada por este movimento diário aparente do sol no céu. Quanto mais baixo o sol estiver em relação ao horizonte, maior será a sombra do gnomo. E quanto mais alto o sol estiver em relação ao horizonte, menor será a sombra. Dizemos, então, que o movimento diário do sol no céu é aparente porque é a Terra que está se movendo em relação ao sol. Mas, como nós fazemos a observação a partir da Terra, temos a impressão de que é o Sol que se move. Para visualizarmos direitinho o que acontece, o que eu acabei de dizer, vocês podem apoiar um lápis em pé sobre uma mesa, escurecer o ambiente, apagar a luz e iluminar apenas com uma lanterna. Inicialmente, coloque a lanterna em uma posição horizontal, pode ser em cima de uma pilha de livros, apoiando para o lápis, colocando a lanterna na direção do lápis. E então observe a sombra formada. Esta posição corresponde ao nascer do sol. Lentamente, sempre apontando a lanterna para o lápis, você vai circulando por cima dele e vai aumentando o ângulo da lanterna em relação à mesa. Veja que o comprimento da sombra vai variar de modo semelhante ao que ocorre no dia com o gnomo. Ela será bem longa na primeira posição, será menor quando tiver a lanterna acima do lápis e bem maior quando tiver do outro lado contrário. Vocês já conseguiram observar um eclipse da Lua? O eclipse da Lua é um processo de encobrimento da Lua pela sombra da Terra durante um curto período de tempo. Trata-se de um fenômeno ocasional, cujas características e formas aparentes dependerão da posição do planeta em relação ao seu satélite natural. O eclipse da Lua acontece somente com a Lua cheia, pois é nesse momento em que ela está completamente alinhada com a Terra em relação ao Sol. Na verdade, podemos dizer que este fenômeno é algo relativamente raro, pois, graças à inclinação de 5 graus da Lua em relação à órbita da Terra, ao redor do Sol, quase sempre a Lua está em cima ou embaixo da sombra da Terra. O planeta Terra executa 2 movimentos em relação ao Sol: o movimento de rotação e o movimento de translação. Vamos conhecer agora o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É como se ela estivesse rodando, para poder vocês entenderem o movimento de rotação, é como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. O tempo que o planeta leva para completar esse giro
em torno do próprio eixo é de 24 horas. A principal consequência é a existência alternada entre os dias e as noites, pois, se não houvesse esse movimento, haveria apenas um dia de um lado do planeta, um dia que seria extremamente quente, e apenas noite no outro lado do planeta, que seria extremamente frio. Para que vocês compreendam melhor, enquanto está fazendo um movimento em torno do próprio eixo, sempre uma face da superfície da Terra está voltada para o Sol, onde essa parte é iluminada, ou seja, é dia, enquanto que a outra parte não está voltada para o Sol. Nessa região do planeta, essa é uma noite. A rotação da Terra explica assim a sucessão dos dias e das noites. Para que vocês consigam saber aonde fica certo lugar, aonde vocês queiram identificar a localização de um lugar, a gente vai tentar aprender como localizar um ponto na superfície da Terra. Para isso, a gente precisa entender o que é um mapa cartográfico. Para que a gente entenda essa localização, é necessário a gente conhecer um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre ou sobre um mapa, tais como a linha do Equador, os paralelos e o meridiano. Sabendo as coordenadas de um local, você pode desenhar mapas ou traçar linhas trajetórias sobre eles. Nesse tipo de mapa, existem linhas horizontais, as latitudes ou os paralelos, e linhas verticais, que são as longitudes ou os meridianos. Há muito tempo, esse conhecimento é bastante importante para longas viagens, pois, sabendo que as coordenadas de origem e do destino, é mais fácil seguir na direção correta. Para a navegação em alto mar, isso é ainda muito mais importante, pois não é possível ver o continente para a gente usar pontos de referência em certos lugares da Terra. Hoje em dia, isso é muito fácil, pois com o advento da tecnologia, hoje a gente conhece um aparelho chamado GPS em um smartphone. Pode-se então usar um aplicativo que mostra um mapa com ruas e até traça uma rota mais rápida e mais curta, onde a gente deve se encaminhar para o local escolhido. Vamos agora conhecer o outro tipo de movimento, que é o movimento de translação. A rotação e a translação formam os dois mais importantes movimentos feitos pelo planeta Terra, pois são eles que provocam os efeitos mais notórios sobre o nosso planeta. O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que este demora precisamente 365 dias, 4 horas e alguns minutos para completá-lo. Este movimento é o responsável direto pela existência das estações do ano. Como o eixo de inclinação do nosso planeta é de 23 graus e 27 segundos, há períodos em que os dias são maiores do que as noites e períodos em que as noites são maiores do que os dias, e períodos em que eles possuem a mesma duração, ou seja, 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. Esse evento é conhecido como os equinócios de primavera e de outono. Vamos conhecer agora as estações do ano. Quando o Polo Sul está inclinado para o Sol, o hemisfério sul é atingido mais diretamente pelos raios solares do que o hemisfério norte. Por isso, nessa situação, é verão no hemisfério sul, que recebe mais luz e calor que o hemisfério norte, onde
neste hemisfério será inverno. Perceba também que há duas posições na órbita terrestre em que ambos os hemisférios são iluminados da mesma forma pelos raios solares. Em um desses hemisférios será outono e no outro hemisfério será primavera. No hemisfério que será outono, era verão, estava quente e a temperatura média estava começando a diminuir, enquanto que no hemisfério que era primavera, era inverno, estava frio e a temperatura começava a aumentar. Nos lugares próximos à linha do Equador, não há muita diferença no ângulo de incidência de raios solares ao longo da órbita da Terra, mas, para latitudes mais distantes da linha do Equador, a sombra do gnomo varia bastante de acordo com a estação do ano em que ela é medida. É mais comprida do que no inverno e mais curta no verão. A sucessão das estações do ano, ela é resultado da inclinação do eixo de rotação da Terra. Esse eixo de rotação é a linha imaginária que une o Polo Norte ao Polo Sul e sua inclinação faz com que, em certas épocas do ano, um hemisfério recebe a luz do Sol mais diretamente do que o outro hemisfério, que fica um pouco mais de tempo às sombras. Isto é a principal causa das estações do ano, que são conhecidas como primavera, verão, outono e inverno. Comparados às regiões tropicais, os polos recebem os raios solares bem inclinados, absorvendo apenas uma fração de luz do Sol, o que reflete-se em temperaturas mais baixas nas extremidades polares, pelo fato de não receber tanta ação dos raios solares. Falamos tanto de gnomo anteriormente que nós temos que conhecê-lo melhor. Nós temos que saber a história deles e como os cientistas o utilizavam. Imagine que você não possua um relógio, mas você tem um compromisso marcado para as 15 horas. Como você vai fazer para não se atrasar? A necessidade de medir o tempo levou o ser humano a desenvolver os relógios. Há cerca de 3.500 anos, os egípcios, por exemplo, perceberam que não podiam aproveitar o movimento aparente do Sol durante o dia. Eles notaram que o caminho do Sol, desde a manhã até o entardecer, poderia ser usado para acompanhar a passagem de tempo. Os egípcios observaram que, se fincassem uma vareta no chão, a sombra dela mudaria de posição ao longo do dia, enquanto estivesse claro. Eles marcaram as posições da sombra a cada roda. Eles simularam uma roda de madeira, simulando o planeta, e a cada hora eles marcavam as posições do dia. Depois, toda vez que queriam saber as horas, era só observar a sombra formada. O povo do Egito Antigo também foi o primeiro a dividir o período entre o nascer do Sol e o pôr do Sol em 12 partes iguais. Os egípcios fizeram o mesmo com a noite, dividindo esse período em 12 partes iguais, onde somaram 12 com 12, daria 24. Eles deram o nome a esse período de um em um, eles deram o nome de horas. 24 horas formava um dia. Assim começou a surgir o dia de 24 horas. Os relógios solares são utilizados ainda hoje em muitas partes do mundo. A observação do céu sempre foi uma fonte de informações muito importante para todas as sociedades. Os fenômenos que se repetiam, como o dia e a noite, as estações do ano, as fases da lua, assim como a posição das constelações, ajudavam as sociedades a se orientar em suas viagens,
a prever a estação das chuvas e a identificar o melhor período para a colheita, por exemplo. As comunidades indígenas de tupis guaranis, que vivem no Brasil e em outros países, utilizam até hoje um gnomo. Eles observam a sombra de uma haste cravada em um terreno para determinar os pontos cardeais e as estações do ano, além de observarem o movimento aparente do Sol e o padrão dos dias. Os povos antigos também notavam fenômenos como eclipses. Desde o ano 600 a.C., os gregos já imaginavam que os eclipses estavam relacionados de alguma forma com as sombras da Terra e da Lua. Também anotaram exatamente quanto tempo se passava entre os eclipses e, com isso, aprenderam a prever o que iria acontecer.